Terça-feira, derrubando a parede de separação. Que atitude Cristo tomou em relação à lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Por que Jesus fez isso? Então você vê aqui no nosso slide que Jesus aboliu. Coloque aí na sua pergunta, aboliu. Eu sei que quando eu era jovem, inexperiente na palavra de Deus, uma pessoa de outra denominação me pegou nesse texto aqui, me espremeu, e eu quis dar outras explicações, lei cerimonial e aquilo. E ela falou, aboliu a lei dos mandamentos. Então a primeira lição aqui, escreva aí, o que é que Jesus fez? Ele aboliu. Tá aí no verso 15, ele aboliu. Quando você passa a ter essa atitude com o texto bíblico, a gente passa a ter um poder maior ao explicar a Bíblia. Por quê? Porque nós vamos usar a linguagem do texto. Quando eu não gosto, eu acho o texto difícil e eu tento evitar aquela palavra, aí você se enrola. Aí você começa a ir para os teologismos, os raciocínios humanos, as especulações, né? Então, admita, né? Reconheça, confesse, ele aboliu. Primeira coisa, ele aboliu. E ele aboliu o quê? Veja aí, aboliu na sua carne, na cruz, né? A lei dos mandamentos. E aí pronto. E aí você está dando um estudo bíblico, ou aquele seu amigo evangélico te para na rua e fala, rapaz, abandona o sábado, olha aqui, ó, Efésios 2,15, aboliu a lei dos mandamentos. E aí você tem que falar, olha, na verdade, essa é a lei dos mandamentos, na verdade não é a lei dos mandamentos, é as ordenanças. Então assim, na verdade não aboliu, se cumpriu, e por se cumpriu, não pratica mais, né, a lei cerimonial, e aí a gente se enrola, não é mesmo? A Bíblia é fácil. O que eu expliquei na semana passada naquela expressão filhos da ira, não tente ficar inventando e especulando. Compare o texto com outros textos. E é o que nós vamos fazer agora. Primeiro ponto, a sua segurança é o texto bíblico, sem alteração, sem ficar metendo palavras aqui, ou sem ficar retirando as palavras. Deixe o texto bíblico em paz, é a sua fortaleza. Se você mexe no texto bíblico, os outros vão poder mexer também. Se você não mexe no texto bíblico, você não vai deixar ninguém mexer no texto bíblico, e você vai amarrar as pessoas no texto bíblico. Então o que ele aboliu? Ele não aboliu a lei dos mandamentos, mas ele aboliu a lei dos mandamentos. Então, utilize a linguagem. Pare de querer colocar lei cerimonial aqui, porque não está escrito lei cerimonial. Está escrito mandamentos em Tolás. Está escrito mandamentos aqui, ok? Então, a lei dos mandamentos. Agora, leia todas as palavras em forma de ordenanças, ou na forma de ordenanças. Aí você vai me falar, tá vendo, Tiago? Ordenanças é lei cerimonial. Me mostra na Bíblia que ordenanças é lei cerimonial. E se a pessoa perguntar para você, cadê aí que ordenanças é lei cerimonial? Antes de eu prosseguir, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas eu recomendo um curso gratuito para vocês, está aqui na descrição. É o curso Teologia das Alianças. A resposta, a chave está em você compreender as duas alianças. E lá, eu até utilizo Efésios 2,15 para dizer que não podemos mudar a palavra do texto bíblico. Quem já assistiu o curso vai aproveitar muito a explicação que eu vou dar agora. A pessoa já tem as estruturas montadas na cabeça. Quem ainda não assistiu, talvez não vai conseguir aproveitar tudo, vai ficar com uma outra dúvida, uma outra pergunta, mas eu digo, não seja deselegante nos comentários. Todo mundo que é educado, que aqui pergunta, eu respondo na maior educação. Mas às vezes algumas pessoas escrevem aqui ofendendo, né, de uma forma, eu não vou nem falar descortês, é mal educada mesmo, né? Às vezes agulhando, ofendendo. Então esse não é o nosso propósito, eu não quero debater com ninguém. Mas assista lá o curso Teologia das Alianças. E aí você vai entender como nós valorizamos as palavras. Tiago, o que é ordenanças? Ordenanças é lei cerimonial? Então, eu pergunto, cadê na Bíblia? Me mostre aqui um texto bíblico dizendo ordenanças é lei cerimonial. Não existe esse texto. Primeiro você esqueça a palavra ordenanças, né? Ordenanças é o quê? Ordens. Então ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordens. Tiago, o que diz o grego? É o que nós vamos olhar agora. Olha lá. Ordenanças vem do grego dogma. Dogma, ok? E ordenanças é encontrada em Lucas 2:1. Naqueles dias foi publicado um decreto, um dogma de César Augusto.
Então aqui um decreto, né, uma lista ali, vários artigos, um decreto tem vários artigos, vários dispositivos legais. Atos 16:4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. O quê? As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Então, ao passo que ali em Efésios 2:15, né, a lei dos mandamentos na forma de dogma, ela foi abolida, aqui em Atos 16:4 é para a gente observar o dogma, né, as ordenanças dos apóstolos, né? Vamos agora ver Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, dogma, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Note que Colossenses 2:14 é muito parecido com Efésios 2:15 e por isso não nos ajuda muito, porque ele está apenas repetindo a ideia. Olha aí Efésios 2:15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, dogma, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E como que ele fez isso? Na cruz. Então, Colossenses 2:14 e Efésios 2:15 são textos paralelos. Os textos que mais nos ajudam são Lucas 2:1, Atos 16:4. Tiago, o que é dogma então? É um decreto, é um regulamento, é um dispositivo, é uma lei escrita. As decisões dos apóstolos em Atos 16 estavam ali, olha, recomendamos que os gentios não mais comam carne sufocada, se abstenham das relações sexuais ilícitas, né? Então, estava na forma de decretos, regulamentos. É isso que é o dogma. É uma lista de coisas escrita num papel ali em ordem. É o decreto de César, né? Isso é o dogma. Não misture muito dogma com o dogma da Imaculada Conceição, né? Olha, isso é um dogma aqui na nossa comunidade. Não misture com esse sentido de dogma. Pense ali como um decreto, né? Decisões, são ordens, ordenanças, vem de ordens. No Brasil, antigamente, vigoravam as ordenações filipinas, as leis filipinas, manuelinas, né? Eram dispositivos legais de Portugal. Então, o que foi abolido não foram os 10 mandamentos. Você leu aqui os 10 mandamentos? Não. Foram os mandamentos, mas em que forma? Em que forma? Na forma de ordens, na forma de decretos, na forma de decisões, na forma de lista, na forma de regulamentos, na forma escrita. Ali foi abolido, né? Internalize isso, né? Aceite o texto, foi abolido. Tiago, e agora o que eu vou fazer? Eu não tenho como explorar todo o assunto das alianças aqui, mas se você não entrar na compreensão que veio esta igreja em 1888 e que inclui as duas alianças, tal qual foram apresentadas por Waggoner em 1888 em Minneapolis, e que foram depois colocadas na lição da Escola Sabatina de Hebreus de 1889, e que gerou a maior polêmica na igreja em 1890, porque Urias Smith defendia uma outra visão das alianças, enquanto Waggoner defendia aquela interpretação que nós mostramos no curso Teologia das Alianças. No dia 6 de março de 1890, Ellen White tem uma visão confirmando a ideia do Dr. Waggoner. Ela fala, quem está certo é o Waggoner. Ela escreveu sobre isso, mas muitos textos. Isso eu quero contar para vocês no 3º capítulo da série Teologia das Alianças. Eu não estou tendo tempo de gravar. Mas eu quero dizer para você que se você não interpretar de acordo com as duas alianças, você não consegue se desvencilhar de Efésios 2:15. Você vai conseguir, mas não utilizando as palavras da Bíblia, não comparando texto com texto. Você vai conseguir usando raciocínios e explicações teológicas humanas, mas aí sua explicação fica fraca, entendeu? Aí o evangélico pega e fica lendo o texto aqui, aboliu a lei dos mandamentos e a gente não sabe se virar dela. Então, o que é dito ali no nosso curso Teologia das Alianças? E eu quero explicar para vocês aqui de maneira bem resumida. Deus, ele fez uma aliança com Adão. Ele renovou essa aliança
com Noé. Ele renovou essa aliança com Abraão. E ela é conhecida como Nova Aliança. Aqui tem os 10 mandamentos. Aqui nessa nova aliança, você tem deixa eu colocar aqui, o plano da salvação, você tem os princípios, a lei é escrita no coração, né? Você tem as promessas de perdão, a regeneração da mente, o ministério do Espírito, e há um conjunto de leis aqui. Só que eis uma questão, não é escrita na pedra nem no papel. Tanto que Abraão não tinha essa lei escrita em lugar nenhum. Então, essas alianças aqui da promessa que foram feitas com Adão, renovada com Noé, com Abraão, né? Imagine que aqui tem um contrato. Imagine que são várias páginas aqui, mas essa lei não é escrita. Tudo bem, aqui tem os 10 mandamentos. Como o povo tinha dificuldade para entender essa lei aqui, Deus, quando eles saíram do Egito, ele fez um outro concerto chamado de lei mosaica, velha aliança. E aqui você tem a lei na forma escrita, né? Escrita onde? Na pedra, no papel. E aqui é uma lista também, né? Então, aqui você não tem a promessa de perdão dos pecados, isso nós abordamos muito no curso. Aqui você não tem o Espírito Santo habilitando o homem para regenerar o homem. Não tem isso aqui nessa aliança. Então, isso aqui Paulo chama de ministério da condenação, não é? Então, aqui nós temos a regeneração da mente do ser humano por meio do Espírito Santo. Então, essa é a aliança da salvação. E essa daqui, não se salva ninguém, né, por meio dessa aliança aqui, unicamente Jesus. Tiago, então todos os judeus vão se perder? Não, os judeus, eles estavam debaixo dessas duas alianças. Essa aqui foi proposta para toda a humanidade, né? Foi proposta. Essa aqui foi proposta apenas para os judeus, né? E os gentios? Os gentios estavam estranhos às alianças da promessa e também não faziam parte aqui da aliança do Sinai. Os gentios estavam por fora, não conheciam a Deus, não conheciam a Cristo, não conheciam nada, não é? Estavam alheios a tudo isso. E essa aliança aqui, ela servia como uma separação dos gentios por vários dispositivos que existiam aqui nessa aliança. Nessa aliança aqui, nós temos os 10 mandamentos na forma escrita. Agora, nessa aliança aqui, nós temos a lei numa forma de princípios, numa forma não escrita. Então, quando uma pessoa chega para você, então são duas alianças, a velha aliança e a nova aliança, 2 contratos que Deus fez, ok? Vamos imaginar isso assim. Aí vamos supor que você está dando um estudo bíblico e a pessoa fala assim, Tiago, mas Deus aboliu a lei. Ok, você vai falar desse jeito. Tem quantas leis? 2. A lei de Moisés e a lei de Abraão. Lei mosaica e a lei abraâmica, né? Velha aliança, nova aliança. Aqui você tem os 10 mandamentos na forma de princípios, né? Aqui você tem os 10 mandamentos na forma escrita. Aí Deus aboliu essa. Sobrou essa. É a pergunta mais fácil. As pessoas falam assim, mas Jesus não aboliu a lei na cruz? Sim, aliança do Sinai. Aí eu pergunto, quantas alianças tinham? 2. Se ele aboliu essa, sobrou essa, acabou a história. Não tem mais argumento, a conversa não prossegue, você resolve todos os textos difíceis de Paulo. Que textos são esses? Assista o curso, eu não tenho como explicar tudo aqui. Mas eu quero lhe mostrar algo, eu quero lhe mostrar o nosso próximo slide, né? Vamos ler então o texto de O Maior Discurso de Cristo, página 109. No céu, porém, o serviço não é prestado no espírito de exigência legal. Quando Satanás se rebelou contra a lei de Jeová, a ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos quase como despertar para uma coisa em que não se havia pensado. Então preste atenção no que está escrito. Os anjos falaram, lei? Lúcifer está falando que a lei de Deus é injusta? Eu nunca vi essa lei escrita em nenhum lugar aqui no céu. Onde que está essa lei? Lei a gente faz tudo por amor a Deus. Tem lei? Parece que existe uma lei aqui, mas eu nem sinto o peso dessa lei. Essa foi a sensação dos anjos quando Lúcifer falou, tem uma lei, e essa lei é opressiva. Os anjos, mas como assim opressiva? Se você não me chamasse a atenção, eu nem ia perceber que tinha lei, né? Então olha só,
A ideia de que existia uma lei ocorreu aos anjos quase como despertar para uma coisa em que não se havia pensado. Em seu ministério, os anjos não são como servos, mas como filhos. Olha aí a teologia da família. Não servos, mas como filhos. Já trabalhamos isso aqui. Existe perfeita unidade entre eles e seu Criador. A obediência não lhes é pesada. O amor para com Deus torna o seu serviço uma alegria. Assim, em toda a alma em que Cristo, a esperança da glória, habita, ecoam suas palavras. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então veja ali, amor, e amor, né, combina com coração. Então a lei do amor, ela está dentro do coração, por isso ela não pode ser escrita no papel. Por isso que essa aliança é chamada de aliança eterna, ela existe desde toda a eternidade, porque a lei de Deus é eterna. Agora a lei de Deus não é eterna, né, numa listinha, a lei de Deus é infinita. Diz ali em Salmo 119, toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Só que aí, Deus ele precisou escrever a lei dele lá no Sinai. E ele então limitou a lei. Porque quando você escreve, a lei fica limitada. E aí muita gente hoje fala assim, me mostra aqui nos 10 mandamentos dizendo que não pode fumar. Me mostra aqui nos 10 mandamentos dizendo que não pode beber, né? Essa era a mentalidade dos escravos quando saíram do Egito. Por isso Deus teve que fazer toda uma lista de regras. Mas essa não era a mentalidade dos anjos. Os anjos tinham uma mente tão limpa, uma mente num relacionamento tão profundo com Deus que eles nem percebiam a lei, era uma coisa natural. Então veja isso daqui, ó. Desdobramentos da lei de Deus. Lá no céu vigorava a imperceptível lei do amor. Só que quando a humanidade peca, essa lei do céu ela precisou ser desdobrada por amor do homem, para que o homem pudesse compreender um pouco melhor essa lei. Veja só isso daqui. Amor a Deus e amor ao próximo. Tanto que eu citei textos do Antigo Testamento, era essa lei que vigorava no Antigo Testamento, mas deixa eu colocar aqui, na aliança abraâmica, de vez em quando dá uns nós aqui no pensamento. Veja o nosso curso, né? Amor a Deus e amor ao próximo. Antes era assim, a lei imperceptível do amor. Ah, mas como é que é isso? Não, tem que amar a Deus e amar ao próximo. Aí o povo sai do Egito, escravo, só conhecendo a lei do chicote, só conhecendo assim, faz isso, faz aquilo. Ah, mas eu cheguei aqui, então faz de outro jeito, né? Pensa, né? Já viu aquela pessoa que ela não pensa, ela só faz ali daquele jeito, né? Tá aqui com as vendas nos olhos, ela não consegue pensar diferente. Então, essa era a situação do povo, né, quando saiu do cativeiro egípcio, com a mente muito fechada. E então Deus vai dar a lei no Sinai, né? Nós temos aqui os 10 mandamentos em Êxodo 20, numa forma de lista. Agora, nós temos os 10 mandamentos de uma maneira muito mais exemplificada, né? Exemplificada em estatutos, juízos e preceitos, em estatutos, juízos e preceitos. O que é isso, Tiago? É o desdobramento dos 10 mandamentos. Tiago, o que é os 10 mandamentos? É o desdobramento do amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que Deus desdobrou o amor a Deus em 4 mandamentos, e ele desdobra o amor ao próximo em 6 mandamentos. Muita gente acha que é o contrário. Muita gente acha que amor a Deus e amor ao próximo é o resumo da lei. Não. Os 10 mandamentos, que é a expansão, quase a mesma coisa, né? Mas não pense que quando Jesus fala amor a Deus e amor ao próximo, Jesus quis sintetizar. Não, a síntese havia antes, os 10 mandamentos é que expandiram. O povo não compreendeu e aí Deus mandou Moisés expandir ainda. Olha, quando uma mulher estiver menstruada, não é para o marido tentar fazer sexo com ela, porque isso não é amor. Tá entendendo? Quando você tiver vontade de fazer as suas necessidades, vai fora do acampamento, pega um pedaço de pau, faz um buraco, faça a sua necessidade ali, depois enterra, mas tem que ser fora do acampamento. E Deus deu essa lei, senão o povo ia fazer dentro do acampamento. É uma lista. E o povo se acostumou a servir a Deus com a lista. E expandindo ainda mais, hoje nós temos os testemunhos, tudo bem? Os testemunhos para a igreja. Deixa eu ler um outro texto aqui com vocês. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 392. Em Levítico,
O evangelho é apresentado em preceitos. Hoje, como naqueles dias, é requerida obediência implícita. Como é necessário que compreendamos a importância dessa palavra? É feita a pergunta: qual é a causa da escassez existente na igreja? A igreja hoje está carente de muita coisa, né? Carente de bons sermões, carente de pessoas dispostas a desempenhar o seu cargo, carente de ancião, carente de um púlpito forte, carente de espiritualidade, porque às vezes nós ficamos servindo a Deus na letra, fazendo a lista de coisas. Que no sábado não pode fazer isso? Você lembra do sábado como aquele dia que não pode isso. Você não lembra no sábado daquele dia do deleite que você vai ter um relacionamento com Deus. Essa é a diferença de servir a Deus na caducidade da letra e não no espírito, porque essa lei aqui não é escrita. Essa lei está em forma de decretos, em forma de ordens, em forma de regras, de regulamento. Essa aqui está na forma de princípios. Então veja lá, olha, continuando o texto. Se a palavra de Deus fosse comida como alimento espiritual, se fosse tratada com respeito e deferência, não haveria necessidade dos muitos e repetidos testemunhos que são concedidos. As simples declarações das Escrituras seriam aceitas e obedecidas. Então muita gente fala assim, eu fico com a Bíblia, eu não leio os testemunhos, meu negócio é a Bíblia, eu não leio Ellen White. Aí tem que avisar para essa pessoa o seguinte, quem foi que escreveu a Bíblia? Né? Foram homens movidos pelo Espírito Santo. E o próprio Deus que mandou esses homens escreverem a Bíblia, o mesmo, é a mesma editora, meu amigo, é o mesmo editor ali, o Espírito Santo. Deus falou para Ellen White escrever os testemunhos. Por quê? Porque o sujeitinho que fica falando essas baboseiras, ele não está lendo a Bíblia. As pessoas que ficam falando essas coisas tolas já não estão lendo a Bíblia. Aí Deus deu detalhado para ele. E ele fala, não, eu não quero detalhado não, eu quero a Bíblia. Aí ele não quer nada. Essa que é a verdade da história. Tiago, você pode dar um exemplo? Eu posso. John Wesley, ele comentando sobre os frutos do Espírito, eu vou trazer aqui. Eu prometo que eu trago John Wesley lá no capítulo 4 e 5 de Efésios. E ele vai expandindo, detalhando o que é cada fruto do Espírito. E aí quando ele chega no último, que em algumas Bíblias está domínio próprio, em outras Bíblias está temperança, ele fala, devemos comer pouco, não devemos nos empanturrar, devemos dormir cedo e acordar cedo. De onde que John Wesley deduz essa regra? Do fruto do Espírito chamado temperança. A reforma da saúde é um fruto do Espírito. John Wesley não precisou de Ellen White escrever, temos que dormir cedo. Não. Ele já deduz da Bíblia. Só que muitos de nós, coração duro, eu me incluo entre eles, precisamos dos testemunhos detalhando tudo aquilo ali. Não é mesmo? Então, eu falei esses aspectos para voltarmos aqui para Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, essa aliança aqui, que foi escrita numa lista, né, detalhada, feita apenas com os judeus, é essa que é abolida, é essa daqui. E agora, todos se relacionarão com Deus por meio dessa outra aliança aqui, onde a lei é escrita no coração. Então, essa lei dos 10 mandamentos aqui não foi abolida. Essa aqui da lista foi. Então, meu amigo, eu falei isso aqui e é muito fácil.